Então, vamos dar aí um minutinho para que todos possam entrar, serem notificados pelo Instagram e logo a gente começa então aqui o assunto da nossa primeira live, nossa live de lançamento, onde nós também iremos falar sobre o que é esse projeto, né, que há algum tempo nós temos falado, partilhado e hoje você vai saber. Então, a gente vai falar um pouquinho do nome do projeto, né? O nome do nosso projeto chama-se Melodia Feminina, né? Então, da onde surgiu a ideia desse nome, né? Quando a gente pensa em melodia, a gente sabe que uma melodia tem som, tem palavra, né? E tem silêncio, né? E tem uma harmonia. Quando a gente ouve uma melodia que é agradável, a gente percebe uma harmonia, né? Então a gente entende que melodia feminina é quando a presença feminina traz uma harmonia. Então, muito da nossa ideia tem a ver com isso, né? Esse projeto, essa harmonia. Porque uma mulher, quando ela está bem, ela traz uma harmonia para o ambiente. A melodia dela acolhe aquele ambiente. E a mesma coisa é o contrário. Quando a melodia dela, quando o tom dela não está bom, também aquilo causa no ambiente, né? Então essa é a nossa ideia. O projeto é que a gente possa transmitir isso através da nossa melodia pessoal, né? Como é que está o meu tom? Será que eu preciso colocar um tom mais forte, um tom mais fraco no meu cotidiano? Como que eu vou encontrar o meu tom no meu dia a dia, na minha convivência familiar? Enfim, na vida que eu levo hoje, né? Se eu sou casada, se eu sou solteira, onde eu vou encontrar o tom do meu dia a dia, né? Do meu cotidiano, a minha melodia pessoal, né? Isso, então nos apresentando para quem às vezes conhece, né, uma ou outra, então meu nome é Larissa, eu sou teóloga, sou missionária, né, na comunidade Arca da Aliança. É uma alegria também poder partilhar a vivência do matrimônio, né, como mãe, a maternidade. Sou a mãe do Tomás por enquanto, né, mas estamos aí aguardando, se Deus quiser, mais. Mas por enquanto ainda o Senhor nos deu apenas o Tomás, né? Apenas não, né? Graças a Deus a gente tem esse grande presente de Deus na nossa vida. E durante as nossas conversas você vai nos conhecendo melhor também, né? Mas pra gente iniciar, para eu iniciar então quem eu sou. Então, eu vou falar um pouquinho agora do quanto que a maternidade mudou a minha vida, né? Porque essa foi a experiência que mais, vamos dizer, que mais causou, né? Que mais me despertou para uma maturidade até, né? O que eu percebo assim é que eu tenho 2 filhos, que eu digo que foram 2 gravidez coladas uma na outra, né? Porque quando meu filho estava com 4 meses, o José, eu fiquei grávida do Bento, né? E aquela situação, né, a essas 2 gestações serem tão próximas, me levou vou dizer assim, a um desespero a princípio, né? Só que essa situação, que a princípio parecia tão difícil, ela foi o meu trampolim de desenvolvimento, né? Foi essa situação que fez com que eu despertasse, né? Então, muitas das situações que você vive, mulher, né? A situação que você vive se você é casada, se você é solteira, enfim. Às vezes a situação que a gente vive no nosso cotidiano, a nossa circunstância, essa circunstância que é difícil, que parece às vezes, muitas vezes, um problema, é essa situação que vai ser o nosso despertar muitas vezes. Então que a gente possa prestar atenção no que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né? Quais são os desafios que eu estou vivendo, porque às vezes é essa situação que vai levar o despertar na minha vida, né? Como foi na minha maternidade, né? O quanto foi a princípio duro, por quê? Porque eu resistia a essa situação, parecia que para mim estava tão difícil aquela situação, o fato de eu resistir à vida que eu tinha, né? A vida que eu tava, que se apresentava para mim, mas ela era um presente. Aquela situação, na verdade, era um presente que Deus estava me dando e eu estava pesando aquilo, né? Então eu vejo que talvez assim que você está vendo, eu colocava, como diz assim, como que uma lente de aumento nas emoções que estavam gerando dentro de mim. E na verdade eu tinha que afastar as emoções um pouco
para poder entender o que estava acontecendo dentro de mim, né? Dentro do meu coração, dentro da minha alma, que na verdade tudo aquilo estava acontecendo para mim, para eu crescer, para o meu desenvolvimento pessoal, né? Parecia que eu pensava assim, meu Deus, como que Deus permitiu que isso acontecesse? Como se assim, né? Mas não, aquilo estava acontecendo de fato para que eu despertasse, para que eu acreditasse que aquilo era o momento do meu desenvolvimento, do meu trampolim de crescimento. Então eu vejo que assim, a maternidade de fato foi como dizer assim, foi um divisor de águas, né? Essas gestações tão próximas, aquilo que parecia a princípio tão difícil, foi o divisor de águas na minha vida, como mulher, como mãe. Eu acho que desenvolveu todo o aspecto também do meu casamento, das minhas relações, do meu trabalho. Tudo foi modificando a partir do momento que eu despertei que aquilo era, né, era o trampolim do meu desenvolvimento. A partir do que eu pensei assim, não, agora eu preciso abraçar essa vida que eu tenho aqui, essa situação com esses meus 2 filhos, né, com tudo isso que eu vivo, né? A partir do momento que eu pensei, não, é isso mesmo, eu preciso morder a vida como ela se apresenta para mim agora, morder a vida como ela está se mostrando para mim, e assim eu consegui ser mais espontânea no meu cotidiano com os meus filhos, ter mais criatividade. Ali eu comecei a despertar, né? Quando eu pensei, não, eu preciso assumir isso que está acontecendo comigo, né? Então eu imagino que você também, diante do seu cotidiano, dia a dia, às vezes a gente pensa, poxa, eu podia ter outra situação, mas é essa situação que você tem, né? Eu vou até dar um exemplo. Às vezes você quer muito um picolé, né? E a vida te dá um sorvete e você pensa, poxa, eu queria tanto aquele picolé, mas um sorvete é melhor do que o picolé. E às vezes a gente fica bem nesse sentido, né? Esperando algo que a gente imaginava que seria bom, e de fato a vida nos apresenta algo melhor, e às vezes a gente fica na nossa imaginação, na nossa fantasia de mulher, né? Então eu acredito que é isso, né? Para mim, o divisor de águas na minha vida foi a maternidade, né? Então, os anos, né, a Sarita, ela é psicóloga. Isso. Né? Casada, né, com o Jorge. Há 4 anos. E é interessante porque o que você viveu da maternidade, a faculdade, esses anos de faculdade não te fizeram desenvolver tanto quanto a experiência da tua vida. Sem dúvida foi a experiência que mais me amadureceu, independente daquilo que eu tinha estudado, né? Porque muitas vezes me deparei com aquilo que eu estudei, e parecia que aquilo que eu tinha estudado não concernia com aquilo que eu, não alcançava aquilo que eu estava vivendo, né? Porque era para além daquilo que eu tinha estudado, né? Era algo da minha alma que precisava, né, despertar. Quero também, né, dar uma boa noite às pessoas que entraram, a Mica, a Cibele, né, que mandou beijo, a Renata, a Edivan, que está nos acompanhando, que alegria também, né? A Dani também mandou mensagem aqui de novo. Teve muito. A Gil, que também está acompanhando. Então, um abraço a todo mundo, né, que nessa noite está aqui ouvindo um pouquinho dessa partilha. Então, Pri, apresente-se então para quem não me conhece, para quem está acompanhando aqui a gente. Fale um pouco como que você descobriu a sua melodia, como que foi o teu caminho de descoberta, né, da tua feminilidade. Então, meu nome é Priscila, assim como a Larissa falou. Sou casada, vai fazer 7 anos esse ano, né? Mãe do Joaquim, da Helena, que está dormindo no quarto aqui bem pertinho, né? E eu vejo que a descoberta dentro de mim veio muito mais forte com a chegada da maternidade, mas hoje eu ainda refletia, ela é um desdobramento do meu matrimônio, né? Ela é um desdobramento do sim, né? Dessa busca do realmente do viver junto, de ser uma só carne. Ela é o desdobramento do matrimônio, né? Porque a maternidade, ela vem completar uma família, ela não é uma vivência isolada, né? Ela é a completude de uma família. Então, a maternidade, ela chegou fazendo esse desdobramento daquilo que eu já vivia com o meu marido, né? Então, quando eu casei, muitas coisas na vivência do lar começaram a me despertar, a busca por novas leituras, por novas referências,
Mas realmente quando o Joaquim chegou, né, e quando eu me vi realmente tendo que cuidar de uma criança que dependia de mim, aquilo mexeu profundamente com o meu coração, né? Eu partilhava ainda com a Sarita quando ela chegou, né? A vulnerabilidade que o bebê se entrega, né? A criança, quando ela nasce, ela nasce totalmente dependente, né? Totalmente dependente. Uma criança não cresce sem o cuidado de um adulto. E é essa entrega tão genuína do bebê, quando ele nasce, né? Essa entrega que ele faz, ela realmente desestabiliza a mulher, né? Porque muitas vezes, que nem no meu caso, né? Eu fui mãe aos 27 anos. A gente já está com uma estrutura formada dentro de nós, né? Uma independência, né? Então eu já era independente, andava para onde eu queria, fazia as coisas. E aí de repente quando você tem a criança, você se depara com aquela vulnerabilidade e mexe mesmo, né? E eu vejo que no meu caso, a minha ferida, né? Ela foi mais tardia, né? Porque quando eu recebi o Joaquim, eu lembro quando ele estava com 1 mês, e foi quando eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar aspectos do sono materno, mas ainda era só a ciência que me alcançava, né? Eu levei um tempo para conseguir realmente internalizar aquela maternidade dentro de mim, para conseguir realmente me ver como mãe, para conseguir realmente me ver gerindo uma casa novamente, porque é como se a mulher precisasse se descobrir de novo, né, após a maternidade, se descobrir dentro de casa, se descobrir como mulher, se descobrir como profissional. E é como se a maternidade ela te arremessa para dentro de casa, né? Ela te arremessa para dentro de casa. Então isso foi profundo, né? E tem uma frase até da Santa Madre Teresa de Calcutá, né? O amor dói, né? O amor dói. Mas foi a partir dessa dor. E quando a gente tem uma dor, a gente tem 2 saídas, né? Ou a gente ignora ela e segue, ou a gente diz, né? Não, peraí, eu vou te pegar, eu vou te olhar e eu vou tentar descobrir o que tem aí, né? E eu vejo que no meu caso foi isso, né? Essa dor, esse amor que dói, né? Essa maternidade que chegou para mim e que mexeu comigo, né? Me fez voltar para dentro de casa, me fez olhar de novo para as pequenas coisas, me fez amar ainda mais meu marido, me fez me descobrir como mulher, né? Eu que tenho uma tendência tão externa, né? Tão externa, me vi tendo que voltar para as pequenas coisas, porque quando você precisa trocar várias fraldas durante o dia, você se volta todo dia para aquele corpinho da criança pequeno, frágil, né? O toque, a sensibilidade, e esse voltar, né? Esse voltar, isso foi muito importante para a minha essência quanto mulher, né? E eu precisei, eu não digo nem reaprender, talvez reaprender uma coisa, mas eu precisei aprender, ainda estou aprendendo muitas coisas, né? A ter gosto de fazer comidas todos os dias, a cuidar da minha casa todos os dias, a amar o cotidiano, a amar trocar o filho todos os dias, dar o banho todos os dias, a refeição todos os dias. Então, esse amor que doeu fez com que eu me redescobrisse, me descobrisse enquanto mulher, né? E eu vejo que essa busca por novas leituras, por mulheres que foram para mim, que são até hoje referência, elas me inspiraram, né? Porque você que está aí talvez assistindo a gente, né? A gente talvez está aqui partilhando nossa vida e você está se inspirando. Mas transpirar é eu que preciso fazer, né? O caminho ninguém vai fazer. Né? Você tem que morder a vida, né? O caminho ninguém vai fazer para mim, né? E isso me ajudou. Hoje, quando eu atendo as mães, né? Quando eu atendo as famílias, eu oriento, mas eu sei até onde é o meu papel e aonde aquela mulher precisa ir. Ela precisa ir, né?
Aqui eu preciso fazer o caminho, eu precisei fazer o caminho, preciso todos os dias, porque a fatia da minha casa é minha, não é de mais ninguém, né? Ninguém vai vir aqui dentro da minha casa ser mãe para os meus filhos, ser esposa para o meu marido. Então, essa transpiração, este caminho é nosso, né? E a gente não pode deixar que ninguém nos roube esse direito. E até mesmo, no meu caso, né, essa dor de amor, né, ela precisou me levar a tomar novas decisões. E essas decisões só cabe a nós, né? E muitas vezes a gente vai precisar tomar decisões que são contrárias a muitas coisas que a gente vê, né? Mas se a gente consegue voltar o nosso coração para essa melodia, né, para encontrar o nosso canto, encontrar a voz que nos guia, a gente vai conseguir tomar uma nova decisão e trilhar um novo caminho de amor dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, amando as pequenas coisas, amando o cotidiano e se redescobrindo enquanto mulher, enquanto pessoa e enquanto mãe. É isso aí. E para mim também, né, como que eu encontrei a minha melodia, né, a Sarita partilhou um pouco, a Priscila também. Eu posso dizer que eu morava em Curitiba, né, havia casado e o Tomás foi muito desejado. Então, quando eu engravidei, eu estava também, já tinha concluído o mestrado em teologia e estava me encaminhando para o doutorado. E aí, nessa situação, eu me inscrevi, né? Eu e meu marido, a gente decidiu aproveitar que a gente estava no início do casamento para fazer um doutorado fora. Então, eu havia participado de um processo seletivo da CAPES, né, de doutorado pleno no exterior. Fiz um processo na Academia Fonciana de Roma e, né, era aberto o doutorado para vários cursos e eu nem imaginava que haveria, né, tanta possibilidade para a área de teologia. Mas ao mesmo tempo nós nos questionamos, e aí, a gente vai esperar o resultado para engravidar ou a gente vai, né, se abrir à maternidade, à vida e deixar, né, acontecer? A gente escolheu a segunda opção. E o processo seletivo demorou, todas as análises e tudo mais. Quando chegou o resultado, né, eu lembro que eu estava indo almoçar e alguém me mandou os parabéns, porque estava vendo na lista, né, eu tinha sido aprovado. Mas eu já estava quase completando 8 meses de gravidez, com aquele barrigão, né, e ao mesmo tempo foi alegria. E eu não tinha muita consciência do que seria a maternidade depois do nascimento do Tomás. Então eu e meu marido achávamos que seria super tranquilo, eu ia ficar 4 meses em casa depois do nascimento dele. Eu nunca tinha parado, estava fazendo, né, estava trabalhando durante o dia, dando aula à noite também. Então aquela dinâmica, né, os dois trabalhando bastante. A gente conseguia ter tempo para nós porque éramos só nós dois, né, morando em Curitiba e tudo mais. Mas de repente, quando aquele ser nasceu, né, quando o Tomás nasceu, tudo mudou, tudo mudou. E o que era tão importante deixou de ganhar o primeiro lugar. Continuou sendo importante, mas já não era mais a primeira coisa que eu almejava. Eu queria muito, né, um doutorado no exterior, uma bolsa que cobria, né, as despesas da família. Enfim, de repente eu me vi diante de uma situação em que eu percebi que não era possível. Eu tinha que amamentar, eu tinha que viver realidades que eu precisava escolher, né? Eu precisava escolher. A gente até pensou e tentou a possibilidade de ir com ele e tudo mais. A gente foi, tentamos prorrogar, não foi possível e ali eu me vi tendo que fazer uma escolha. Enfim, eu estou aqui porque a escolha não foi o doutorado, mas foi o meu filho Tomás. Tem uma frase do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, né,
E num dos livros dele, ele diz assim: eu pensei, né, que eu estava deixando coisas importantes para cuidar do meu filho, mas eu descobri que ele era a coisa importante. Eu descobri que isso era mais importante que qualquer outro diploma, qualquer outra conquista. Mas isso não foi num passe de mágicas. Eu tive que aprender na solidão da casa, eu tive que aprender a me redescobrir como mulher dentro do meu lar, no cuidado com o meu filho, com o Tomás, né? Acostumada a sair, dar palestras. Nos primeiros meses eu achei que eu conseguiria sair, fazer tantas coisas e fui percebendo que não era o momento. Parece que nós como mulheres, a vida pede essa atenção, a vida pede que a gente compreenda aquela fragilidade e se volte para essa experiência. Ainda mais com a chegada do primeiro filho. E eu fui aprendendo isso, aprendendo a duras penas. Não estou aqui dizendo que, né, do dia para a noite foi tudo fácil e eu compreendi plenamente. Não, foi uma compreensão que foi crescendo numa busca, uma busca de entender, no silêncio, na oração, né? Nas angústias, às vezes, que eu vivia dentro de mim. Isso foi maturando, tudo isso foi maturando, né? Dia após dia, porque a gente volta, como a Priscila falou, né, para as pequenas coisas. A Sarita, nós somos amigas antes de casarmos, né? Então moramos juntas, somos madrinhas de casamento, né? Uma da outra. Então vivemos muitas experiências juntas, né? Mas quando chegou o matrimônio, alguma coisa mudou. E com o matrimônio, né, a gente vive esse desdobramento na maternidade, com a chegada dos filhos, e isso começa a gerar uma transformação. E a gente precisa se conectar. Por que às vezes nós mulheres não estamos, parece que a coisa nos pega de surpresa. Nós somos uma geração que fomos educadas para estudar fora, para trabalhar fora. Nós somos educadas para fora. E com uma aversão a tudo que é de casa, tudo que é de dentro, né? Até mesmo a interioridade, né? A mulher é esse sopro espiritual. A mulher é essa capacidade, a melodia, ela vem de dentro, ela vem de uma sintonia, ela vem de uma coerência, de algo que não se conquista sendo tarefeira, né? Na correria, naquela coisa assim desmedida que nós às vezes falamos, né? A Mulher Maravilha, multitarefa. Nós sabemos o desafio que é sermos mulheres e vivermos na realidade hoje, mas se nós não aprendermos a tocar o profundo do nosso coração, da nossa existência, de entendermos e lermos a nossa realidade com esses olhos, não com um olhar rápido, rasteiro, sem transcendência, a vida perde o sentido. Sem transcendência, eu não me entendo companheira do meu marido, eu me entendo adversária dele. Sem esse olhar de transcendência, né, eu vejo um filho como um incômodo, um impedimento para a minha ascensão profissional, para eu conquistar coisas, né? E eu preciso enxergar, a gente vai aprendendo que é um caminho de encontro e não de desencontro. Então, nós fomos vivendo isso, buscando em leituras, em oração, em muitas partilhas, né? Que gerou hoje esse projeto que nós estamos iniciando, lançando hoje para você. Então, caberia, né, hoje a gente trazer para você o que nos levou à realização desse projeto, o que nos levou a oferecer um serviço, né, de desenvolvimento para as mulheres, nessa conexão do feminino. Às vezes nós queremos algo e nós não nos damos conta desse algo, né, porque está tudo desconectado dentro da gente. A gente vai correndo e a vida vai passando, o relógio biológico vai passando, as coisas passam, né? Eu ouvi esses dias o relato de uma mulher dizendo: eu voltei para casa com meu filho, voltei para o trabalho com meu filho aos 2 meses. E eu vivi uma loucura de trabalho que quando me dei conta, já estava nascendo o primeiro dente do meu filho e não fui eu que vi, né? Então,
como às vezes a gente vive, né? E é um sofrimento, porque como que a gente administra isso? Como que a gente vive com mais leveza? Como que a gente concilia trabalho, né, externo, trabalho dentro de casa, né? Como que a gente se sente livre para escolher se a mulher quer se dedicar totalmente ao lar ou se ela quer viver essa dupla jornada? Como que ela vai viver isso de uma forma mais leve, de modo que ela esteja conectada com ela mesma, que ela escolha prioridades, né? Nós estamos aqui para isso, para servir, estamos em busca, mas nós queremos dividir essa busca com você também. E até a Lari falava, né, eu vi bastante relatos já aqui, né, das Eu não mulheres, consegui ver nada. né, se identificando, né, com as nossas partilhas, porque as nossas dores são as mesmas, né. A gente casa, né, e as mulheres, eu vi todos os perfis aqui que entraram, né, o que a Larissa falou, né, nós somos projetadas para fora, a gente não é projetada para dentro, né. Nós somos fruto dessa geração, né? Só que nós podemos reaprender, né, a amar a nossa casa. A gente pode lançar esse olhar de demora sobre nós primeiro, né? Nessa Rita, a gente pode lançar esse olhar primeiro para nós, né? Esse olhar de se ouvir, de se perceber, de encontrar realmente um sentido novo para o caminho. O que eu estou sentindo, né? Eu me conectar com o meu sentimento, não para colocar esse sentimento grandão, mas entender por que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo essa ansiedade para sair para fora, o que esse sentimento quer me dizer, né? Olhar para mim, né? Não já ficar ansiosa e já sair, não, espera, tá? O que esse sentimento quer me falar? Olha um pouquinho, para um pouquinho, né? Esse retomar, esse se olhar, esse parar, né? Esse silêncio. Né? Essa busca por transcendência, por esse voltar. Se a gente não parar, se a gente não silenciar, a gente não vai dar conta. A gente não vai conseguir. A gente vai entrar numa correria louca. A gente vai parecer uma louca mesmo, né? Então a gente precisa parar e ouvir o que esse sentimento quer me falar nesse momento que eu estou vivendo. O que isso quer me dizer? Né? O que isso faz sentido para esse momento que eu estou vivendo? Será que eu estou conectada com a minha verdade, daquilo que eu sou, daquilo que eu desejo no mais profundo? Né? Não naquilo que eu vejo, naquilo que eu imagino na vida daquela pessoa, né? Nas comparações que a gente vai fazendo nos ideais de mulheres, de perfeição. Nós não podemos ser ninguém diferente de nós mesmos. A gente tem que se conectar com a gente, com a nossa verdade. Se a gente não parar e não olhar pra gente, como é que a gente vai continuar caminhando? Enlouquecidamente. Né? Então a gente precisa parar, a gente precisa silenciar, a gente precisa se olhar. Quando você falava isso, Sarita, eu me lembrei que quando eu estava me preparando para a maternidade, né, muito ansiosa, desejosa disso, mas eu me perguntava, e uma vez confidenciei com uma amiga, eu disse assim, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe, né? Porque eu estava sendo uma boa profissional, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou viver essa entrega, né? Porque às vezes me vem um medo dentro do meu coração. E ela me respondeu assim, e eu carrego isso dentro de mim, você será a melhor mãe do mundo para o seu filho. Isso é lindo, né? Ele é tudo que, você é tudo que o seu filho precisa, né? Então, eu olhei diferente, a gente às vezes, né, isso nos impede de descobrir a nossa essência, a nossa verdade. Por isso, melodia, mulheres descobrindo a sua melodia no mundo. A originalidade, né, a beleza da melodia é que cada acorde, cada som, né, e não só o som, tem um silêncio também. E é nessa conjugação que a gente vai encontrando o nosso tom, a nossa melodia. Então, são muitas mulheres aqui entrando, nós estamos felizes com isso, mas você vai descobrir a sua melodia, né? Não é para tocar a melodia do outro, da outra, mas é descobrir a sua própria melodia. E é isso que nós queremos, né, com os projetos, com o que a gente está preparando. Eu gostaria então que a Priscila trouxesse para nós agora, vem a parte das novidades. O que a gente vai oferecer de concreto para vocês a partir de hoje? Então, eu vou falar um pouco aqui, né, dos projetos, e até a Larissa falava, eu vejo que um diferencial, né,
do trabalho que a gente pretende fazer com mulheres, porque hoje a gente vê muitos trabalhos relacionados à maternidade e às mulheres, mas é como se nós estivéssemos separadas dos homens, né? É como até hoje se trata muito a maternidade como se ela fosse uma relação ausente, né, do marido, do esposo. Eu vejo que uma das coisas que vocês vão poder encontrar naquilo que nós trazemos de conteúdo é a comunhão, né? É a comunhão, é esse olhar, né? Primeiro, né? Talvez hoje, assim, só aquele gostinho, assim, né? De tudo aquilo que a gente ainda pretende trazer, né? Talvez hoje é sexta-feira à noite, né? É um dia propício, né? Olhar para o seu marido, né? Qual o primeiro? Porque quando a gente fala em maternidade, a gente lança um olhar direto para as crianças, né? E quem é mãe, assim como nós somos, né? É latente. A gente se volta mesmo. Mas talvez olhar primeiro, né? Criar essa comunhão de ideias. Não adianta a gente se inspirar em um monte de mulheres, não adianta a Priscila dizer, olha, é bom fazer assim, aquilo, se não é o gosto do seu marido, né? Se não é o gosto do seu marido, né? Não adianta eu falar pra Larissa, faz frango empanado, e o marido gosta de comer churrasco, que é verdade, né? Mas eu digo pra você que é mulher e tá nos acompanhando, e que vai continuar nos acompanhando, né? Olhe primeiro para essa relação. Você só tem filhos porque você primeiro amou alguém, né? Então, olhe primeiro para essa relação. Eu acredito que esse é um grande diferencial do projeto que a gente pretende fazer com mulheres e mães, né? Não é um olhar isolado para as crianças, né? As crianças vivem do amor dos pais, né? Então, eu queria trazer muito isso, né? E falar agora dos nossos projetos que nós vamos fazer, né? As meninas vão me ajudar se eu esquecer. Você fique ligadinha. Primeiro, continue acompanhando, né? Seguindo e vendo os conteúdos dos nossos perfis no Instagram. Nós não vamos fazer um perfil pro Melodia único, pro Melodia Feminina, né? O que nós vamos fazer, né? Daqui a algum momento é botar o link no perfil da nossa biografia, lá da bio, do Instagram, né, para vocês poderem acompanhar os materiais. Também já fizemos, e agora vamos terminar de alimentar e colocar um canal no YouTube, onde a gente vai salvar as lives. Vamos ter lives semanais, né? Com convidados. Ou não. Conteúdos ótimos, tá? Eu digo para vocês que a gente tem se debruçado, né? Estudado. Eu estudo sono infantil já faz mais de 4 anos, né? Sempre, o Joaquim fez 1 mês, foi quando eu comecei a estudar, né? A Sarita é psicóloga já há alguns bons anos. 10 anos. A Larissa, teóloga, né? Filósofa. E nós consumimos muito conteúdo para mulheres, né? E a gente tem se debruçado, né? Levantado uma série de livros, biografias falando sobre conteúdos para mulheres, relacionamento, casamento, maternidade. Então, nós vamos estar fazendo lives semanais. Teremos também nesse semestre um curso, uma imersão presencial, tá? No mês de maio. Fique ligadinho porque logo assim que a gente fechar todos os menores, a gente vai lançar a data, né, dessa imersão que nós vamos fazer para as mulheres. Inscrições limitadas. Para que a gente possa fazer um bom trabalho, né, com essas mulheres que irão participar. Grupo pequeno para a gente poder entrosar, mexer, e vai ser, tenho certeza que vai ser único, né? Para o próximo semestre, nós vamos fazer um curso online, onde a gente vai estar fazendo um curso online para o próximo semestre. O que mais? Os aulões, né, que a gente vai fazer. Ainda esse semestre, né, nós temos preparados alguns aulões, né? Ou seja, você vai adquirir esse aulão voltado para temas relacionados ao universo feminino, ao universo da mulher, maternidade, relacionamento, a questão do lar. Então a gente vai preparar esses aulões e quem quiser vem junto com a gente, né? Porque a gente aprende tudo, né, Priscila? A gente estuda muita coisa, mas a gente chega às vezes no matrimônio com aquele curso de noiva de um final de semana. Quem que dá conta, gente? Matrimônio, maternidade demanda também preparação. A gente precisa ler, estudar,
né? Se voltar para essa realidade que nós vamos viver integralmente, né? E que se torna uma vocação que deve ser cuidada e acaba sendo, né, a primeira a outras que nós formos assumindo, outros compromissos que nós formos assumindo no decorrer da nossa vida. Então, para você conseguir, né, consumir, ver, ler, né, continue acompanhando os nossos perfis no Instagram, né, de cada uma de nós. A gente vai estar sempre divulgando, compartilhando entre nós e lançando. Semana que vem nós já vamos ter live, né? Fique ligadinho nas páginas que a gente vai estar divulgando, né, o assunto, o que a gente vai falar. Mas toda semana vamos ter live. Então, live, encontro presencial em maio, né? Aulão, e pro próximo semestre um curso online que tá assim, ó, incrível. E também, se quem quiser dar temas, né, sugerir temas para que a gente possa trabalhar nas lives, também você pode trazer, né, perguntas, enfim, do que surgiu agora, pode mandar pelo direct que a gente vai estar ligadinho para a gente poder compartilhar com vocês. É isso, né? É isso, né? Quero agradecer a presença aqui, muita gente, né? Os conhecidos que entraram, né? Essa foi uma live de, como a Lari falou, de apresentação nossa, né? Até, eu sou sincera a dizer, as meninas também, até pra gente perder o medo, né? Eu já tô mais solta, né? Vocês já estão mais solta, eu já tô mais solta. Mas é a primeira da nossa vida, então dá um nervoso, né? Mas agora a gente já tá mais solta e a gente vai conseguir. Isso mesmo. Então vamos concluindo, né? Sarita, deixa a tua mensagem final para quem também está ouvindo então, e assistindo. Isso. Eu queria dizer assim, né, que muitas vezes tem uma fala de Rumi que diz assim, que é um pensador. Muitas vezes a ferida é por onde a luz entra. Então, muitas vezes esse momento que a gente está doendo, é esse momento que a luz vai entrar e vai te despertar. Então, presta atenção no teu cotidiano, porque aonde está, às vezes, a ferida é por onde a luz vai entrar. Uau! Tua existência, da tua realidade, ferir e, ao mesmo tempo, te fazer uma nova mulher. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e a gente vai continuar aí se falando. Mande um direct para nós, né? Uma boa noite para vocês, bom descanso e até o próximo encontro juntas. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.